Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre geologia, sobre as eras geológicas. Então, venham comigo! Então, o vídeo de hoje ele vai ser algo mais para conhecimentos gerais. Porque o que acontece, né? As pessoas, elas não têm muito conhecimento sobre geologia. E aí elas acham que tudo o que aconteceu antes da gente, antes dos primatas, enfim, foi assim do dia pra noite, aconteceu, enfim. Mas a gente precisa levar em consideração que a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos. Não é milhões, não é mil, é bilhões. Então olha quanto tempo que aconteceu, né? Olha quantas coisas já aconteceram antes da gente estar aqui. Porque segundo, né, falando mais em termos geológicos, o homem estar na Terra é algo muito recente. Então, por isso da importância dessas eras geológicas. E essas eras geológicas, elas servem para a gente tentar entender como que aconteceu, por que aconteceu, o que tinha naquele determinado momento ali. Então, essas eras geológicas, tá? Elas são períodos de tempo que foram determinados por cientistas, por geólogos que estudam isso através dos fósseis e das rochas que a gente pode encontrar aí no mundo e tentar datar, botar em caixinhas, né? Esses períodos aí que marcaram a história da Terra. Então, no vídeo de hoje, como eu já falei, a gente vai tratar um pouquinho sobre essas eras geológicas, algo mais superficial, não vai ser tão aprofundado. E vamos lá então. A primeira grande era, então ela começou há 4 bilhões de anos atrás, se chama Era Arqueozoica. É nesse período de tempo que a crosta terrestre começou a sua formação, também surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas. E algo muito importante que é nesse período que a gente encontra os relevos mais antigos aí do nosso planeta. A segunda grande era se chama Proterozoica, que se iniciou há 2,5 bilhões de anos atrás. É nesse período aí que a Terra ela estava em constante transformação e isso se deu por grande atividade vulcânica, por grande atividade sísmica que a superfície estava presenciando. E aí é por isso que é por essa atividade sísmica que o magma que estava abaixo da superfície, né, ele surge para a superfície e é por esse motivo que hoje a gente tem inúmeros, assim, grandes depósitos de ferro, de manganês, de ouro, enfim. E também é nesse período que a gente tem aí o início então de uma vida, né, que são formas de vida unicelulares avançadas, e também o oxigênio ele estava muito presente na atmosfera. Então a atmosfera ela estava assim cheia de oxigênio, as atividades vulcânicas estavam intensas, os abalos sísmicos também, e é esse cenário assim de talvez um caos, podemos dizer que é um caos, que marca então a era proterozoica. A era paleozoica se iniciou há 550 milhões de anos atrás e ela tem um pouquinho do resquício da era anterior, porque assim, a Terra inteira ela estava se transformando bastante, tá? E isso então fez com que ocorressem algumas transformações que até hoje a gente conhece, que é, por exemplo, os Alpes, né? Então é nesse período que se formam as cadeias montanhosas. Algo também bem interessante sobre essa era paleozoica é que as rochas sedimentares e as rochas metamórficas elas começam a aparecer, e é também nesse período que ocorre as grandes glaciações
e o surgimento de alguns répteis. Então, assim, uma era bem grande, porque começa de 550 milhões a 250, então ela termina em 250 milhões de anos atrás. E aí a gente tem ali, né, então, essa questão da criação, da formação dos Alpes, das cadeias montanhosas, a gente tem a glaciação, a gente tem o início já de uma vida mais avançada, que são os répteis, e tudo isso então engloba a era Paleozoica. Chegamos à era dos dinossauros, a era Mesozoica. Então é nesse período de tempo de 250 milhões de anos atrás que a gente tem então o início da era Mesozoica. Nesse período, então, o mundo está vivendo constantes e intensos derrames de lava sobre o globo. Também tem a questão de que está acontecendo os depósitos marinhos, ou seja, é por isso, foi há 250 milhões de anos atrás que ocorreu os depósitos marinhos, e é por isso que hoje a gente tem petróleo, tá? Então o petróleo não é tipo assim, hoje eu vou fazer petróleo, não. Então foi há 250 milhões de anos atrás que isso se formou. Também outra coisa bem legal, foi nesse período que o Pangeia começou a se separar, né? Pra quem não sabe, o Pangeia é o grande continente, e aí ele começa a se separar, e a gente tem então essa formação, essa evolução aí de grandes répteis, e um deles é os dinossauros, os nossos queridos dinossauros, que aí, né, todo mundo aprende na escola essa era e todo mundo lembra dessa era por causa dos dinossauros. E também o surgimento de animais mamíferos, de grandes plantas. Então, o mundo ele já está começando a evoluir, né, para algo talvez muito parecido com o que a gente tem hoje. E por fim, a gente inicia então o período Cenozoico, a Era Cenozoica, e esse é dividido então em dois grandes períodos, que é o Terciário e o Quaternário. O Terciário, a gente tem ali uns intensos processos de dobramentos, ou seja, é ali que se formam os Himalaias, é ali que se forma os Andes, é nesse período ali, tá? E aí a gente também tem já o surgimento de aves, o surgimento de plantas, de algumas plantas, e também o surgimento dos primatas. Então na Era Cenozoica, no período Terciário, que surgem os primatas. E o último, então, período, que é o período que começou há 1 milhão de anos atrás e pendura até agora, né, até os dias atuais, é o período Quaternário, que aconteceu inúmeras glaciações, a formação de continentes e de oceanos, e principalmente, né, ali o surgimento também do homem. Então, tem uma tabela super legal, tá? E eu queria muito explicar ela aqui pra vocês, então eu vou vir aqui mais pro lado e eu vou colocar ela aqui, tá? E aí vocês podem ir acompanhando. Então, se eu ficar olhando pra baixo, é porque eu tô com o meu computador aqui, tá? E eu quero tentar explicar, então, pra vocês essa tabela, que é uma tabela bem didática e que você pode usar aí pra fazer resumos, enfim, tá? Então, assim, eu já passei a todas as eras geológicas para vocês, mas essas eras, elas também são agrupadas em dois grandes grupos, que são que é o pré-cambriano e o fanerozoico. Então, a gente agrupa essas eras geológicas em dois grandes grupos. E aí, começa então essas eras geológicas. No pré-cambriano, a gente tem a era arqueozoica e a era proterozoica, tá? Então eu não vou me estender muito nessas características, porque a gente já falou a recém, né? Então, começa a formação da Terra, começa então as primeiras formas de vidas ali também na era proterozoica. Já a era paleozoica, olha só, ela é dividida em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero,
e Permiano. Então, dentro da Era Paleozoica, a gente tem essa divisão. Então, assim, o que aconteceu lá no Cambriano? Tá? Aconteceu o surgimento de primeiros animais invertebrados e também algumas algas marinhas. O que aconteceu no Dorviciano, tá? Glaciações e surgimento dos peixes. Então, vocês podem acompanhar aqui, tá? No Siluriano, o que aconteceu? Primeiros animais terrestres. No Devoniano, o que aconteceu? Formação das primeiras florestas e origem das bacias sedimentares. Olha só, temos informações que antes lá a gente não tinha. Algo mais específico. No Carbonífero aconteceu o surgimento e difusão dos répteis, como eu já havia falado lá. E no Permiano, então, aconteceu a união então do Gondwana e do Laurásia, que aí forma o Pangeia. Entendido? Acompanhando aqui, vai ser bem legal pra gente, tá? É algo mais detalhado, tem mais coisas, também é algo também mais didático. Já a Era Mesozoica, ela é dividida em três: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Nossa, eu lembro quando eu falo Jurássico, eu lembro daquele filme, sabe? Jurassic World. E aí eu tenho um afilhado e ele tem, desde os 5 anos, ele só olha aquele filme. E se tu pega um vídeo e mostra pra ele e pergunta qual é esse dinossauro, assim, ele sabe. É algo incrível, eu acho assim, uma criança de 4 anos, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente pesquisa e ele tinha acesso à internet, ele pesquisava, gente, isso é muito legal. Eu não tinha essa vontade quando eu era criança, mas vamos lá. A Era Mesozoica, então, ela é dividida em três, né? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. No Triássico, então, apareceu os primeiros dinossauros. No Jurássico, então, o Pangeia, ele começa a se fragmentar, então, o grande continente. Imagina, tudo isso aqui, tá? Tava junto aqui, ó, tá? Aqui a África estava grudada no Brasil, aqui também estava tudo junto. Então é nesse período ali no Jurássico que isso aqui começa a se expandir, ok? E no Cretáceo a gente tem então a extinção dos dinossauros, o início de outras formas de vidas e o surgimento aí de mamíferos e aves. Tem alguns vídeos bem legais sobre essas eras, assim, que conta toda a história desde o início até agora de como que a Terra se transformou, e aí explica como que aconteceu essa extinção em massa aí dos dinossauros. E a Era Cenozoica, que é a última era, né, até agora, a gente tem o Terciário e o Quaternário. Dentro do período terciário, nós temos o Paleoceno, o Eoceno, o Oligoceno, o Mioceno e o Plioceno, tá? E aí é nesse período, então, que os mamíferos começam a dominar a Terra, tá? Surgem as primeiras baleias, surgem os primeiros campos, começa então a formação dos continentes, né, e atuais continentes. Então a gente já tem nesse período algo mais parecido com o que a gente tem hoje aqui. E no Quaternário a gente tem só duas divisões, que é o Pleistoceno e o Holoceno. Aí dentro do Pleistoceno nós temos o surgimento do homem, e no Holoceno, a gente tem a formação das civilizações e o que a gente já tem agora, né? Então é algo mais pessoal, atual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É algo mais assim para vocês conhecerem as eras geológicas. Essa imagem que eu coloquei aqui do lado, né, que tava todo o tempo aqui, ela tem na internet, também tem algumas explicações e tudo mais. Então eu acho bem interessante aí para quem tá com prova ou quer conhecer mais
olhar essa tabela que é bem interessante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Foi algo mais assim geral, né, para vocês conhecerem as eras e para vocês também entenderem que tá tudo aí já catalogado, né? A gente tem início e fim das eras, a gente tem início e fim dos períodos. Então é isso, fiquem bem. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixem o seu like, que isso me ajuda bastante, me deixa muito feliz. E também vocês podem se inscrever no canal, tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo.